Bom dia, meus irmãos. Graças a Deus, pela graça do Senhor nosso Deus, nós estamos aqui mais esta manhã para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje nós teremos a nossa reflexão com base no livro de Ageu, que faz parte dos profetas menores. Então, hoje nós teremos a nossa reflexão sobre o livro de Ageu. Então, os irmãos podem ir abrindo as suas Bíblias lá em Ageu. Nós refletiremos hoje de Ageu do versículo 1 ao versículo 13. Ageu, capítulo 1, do verso 1 ao versículo 13, sobre o tema Templo em Ruínas. Esse tema, meus irmãos, veio ao meu coração em uma aula de EBD que nós tivemos na nossa igreja, e isso me tocou bastante. E eu creio que se isso foi de edificação para a minha vida, pode ser também de edificação para a vida dos irmãos. Amém? Então vamos orar para que Deus conduza esse estudo conforme a santa e soberana vontade dele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, porque até aqui, Deus, o Senhor nos trouxe, ó Pai, até aqui, ó Pai, o Senhor nos conduziu. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua proteção. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pelas tuas misericórdias e pela tua graça, ó Pai, sobre as nossas vidas. Senhor, nós colocamos este estudo, ó Pai, na tua presença. Senhor, que o Senhor conduza, ó Pai, que nós sejamos alimentados, ó Pai, e que nós cresçamos, ó Pai, juntos em Ti, meu Pai. Senhor, então, fale através de nós, conduza-nos, ó Pai, neste estudo, conforme a Tua santa e soberana vontade. Assim nós oramos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Ageu, capítulo 1, versículo 1. No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isto não chega para matar a fome. Bebem, mas isto não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupas, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todos os remanescentes atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz
o Senhor. Meus irmãos, o profeta Ageu, ele foi o primeiro profeta, ou primeiro profeta, a primeira pessoa a qual Deus usou para falar com seu povo após o retorno do exílio, após o povo ter retornado do cativeiro da Babilônia. O que aconteceu? O povo de Jerusalém, eles estavam em uma situação de idolatria demasiada, né? Eles estavam numa situação grave de idolatria. E Deus, ele não se agradou nada com isso. Então, através do profeta Ezequiel, foi professado que Jerusalém seria destruída e seria levada cativa, né? O seu povo seria levado cativo para a Babilônia. Isso aconteceu quando a Babilônia era reinada por Nabucodonosor. E aconteceu, meus irmãos, que logo após alguns anos, né, quando Jerusalém foi destruída, foi a primeira destruição de Jerusalém, foi aproximadamente 600 anos antes de Cristo, aproximadamente, entre 580 a 604 anos antes de Cristo, mais ou menos isso. Não posso dizer qual que foi a data certa. Mas, logo após ter sido destruída, Jerusalém ter sido destruída, o povo ter sido levado cativo, né, para a Babilônia, o Império Persa, alguns anos depois, ele conquistou Jerusalém. E nessa conquista o povo foi libertado, o povo retornou à sua terra. E após esse retorno do povo à sua terra, o profeta Ageu foi o primeiro a falar com o povo, né? Foi o primeiro em que Deus usou para falar com seu povo. Então, meus irmãos, esse é o contexto, né, do livro, esse é o contexto histórico, né, anterior ao livro de Ageu. E o que acontece? Juntamente com Jerusalém, o templo do Senhor, né, o templo de Deus, ele foi destruído. A cidade foi destruída e o templo também foi destruído junto com a cidade. E como a nossa mensagem, ela tem como foco templo em ruínas, nós vamos entender um pouco também o que é o templo, o que era o templo naquela época, o que é o templo até hoje, né? Templo quer dizer o local de habitação especial, da especial presença de Deus. Então, templo, meus irmãos, é onde Deus habita, o local de relacionamento de Deus com o seu povo. Então, templo é o local da presença de Deus e o local de relacionamento de Deus com o seu povo. E o que acontece, meus irmãos? Aquela época, o povo foi levado cativo, a cidade foi destruída, o povo retornou. E o povo retornou e eles estavam muito preocupados em satisfazer os seus deleites. Eles estavam muito preocupados com as suas casas, em construir as suas casas, em construir suas fortunas, suas riquezas, né? Eles voltaram, suas casas estavam destruídas, estava tudo destruído. E o povo muito preocupado com se reerguer materialmente, né? Se reerguer financeiramente, estruturalmente. Então o povo estava tudo ali envolvido nessa situação. E Deus vai fazer um alerta para esse povo, né? Deus vai fazer um alerta que o templo dele estava em ruínas. O templo de Deus, a casa de Deus, ela estava em ruínas, enquanto o povo estava preocupado em satisfazer os seus deleites, né? Então era isso que estava acontecendo. O povo retornou e mesmo depois do que aconteceu, mesmo depois do que Deus fez, né, com que eles passassem por conta de sua idolatria, eles estavam deixando o templo de Deus para lá e correndo atrás das suas próprias necessidades. Então, meus irmãos, esse é o contexto. E o que Deus faz? Deus ainda chega e ainda faz com que eles se lembrem, né? Se os irmãos lerem aqui novamente, faz com que eles se lembrem do que eles passaram, né? Deus
Deus ainda chama a atenção. Vocês não se lembram do que já aconteceu, do que aconteceu com vocês, o porquê isso aconteceu, né? Meus irmãos, e então Deus começa a exortar o povo, a chamar o seu povo, né? Por conta do que está acontecendo lá. Então, o povo muito preocupado em satisfazer os seus deleites e o templo de Deus ficando de lado, estando em ruínas. Meus irmãos, o que acontece? Nós sabemos que, tenho certeza que todos nós entendemos que o templo de Deus, nós já falamos um pouco, o local de habitação especial da presença de Deus, naquela época, o templo de Deus, ele era físico, né? E hoje, meus irmãos, nós sabemos que o templo de Deus, o local da habitação, qual que é o local hoje da habitação de Deus, aonde Deus habita, né? Qual o local de relacionamento de Deus conosco? Hoje, meus irmãos, somos nós, hoje é a igreja, né? A igreja como sendo nós, cada um, Deus habita em nós. E ali, o que estava acontecendo? O povo estava muito preocupado com seus deleites e o templo de Deus estava ficando de lado. E isso me chamou a atenção, meus irmãos, porque hoje eu consigo ver isso em nós, né? Hoje eu consigo perfeitamente ver isso em nós. Nós, como sendo o templo de Deus, nós estamos muito preocupados com os nossos deleites, nós estamos gastando todo o nosso tempo com os nossos deleites e nós estamos deixando o templo de Deus de lado. Nós estamos deixando o templo de Deus em ruínas, atrás, preocupados com o nosso conforto, né, meus irmãos? Nós temos sonhos, temos planos, temos objetivos e nós pedimos a Deus esses objetivos, né? Nós colocamos na presença do Senhor esses objetivos e aí começamos a colocar todo o nosso empenho nisso e começamos a deixar Deus, né, o templo do Senhor de lado. Então, meus irmãos, isso é algo muito grave, isso é algo, vamos dizer assim, perfeitamente equiparado à idolatria, né? Nós não podemos deixar o templo do Senhor de lado. Meus irmãos, eu ouvi uma mensagem essa semana, também, acredito, nas redes sociais, em que o pastor ele disse o seguinte, que hoje nós vivemos a época da igreja, hoje, a igreja de hoje, ela se assemelha à igreja de Laodiceia. Ela se assemelha à igreja de Laodiceia. E aí, o que nós temos na igreja de Laodiceia? Uma igreja morna, né? Uma igreja fria. E o que acontece, meus irmãos? O templo do Senhor edificado, vamos voltar à época em que o templo do Senhor de fato era uma construção. O templo do Senhor edificado, as pessoas olhavam para aquele local e elas não viam aquele local sem graça, não viam aquele local morno. Elas olhavam para aquele local e elas entendiam aquele local como o lugar onde Deus habitava, o lugar onde Deus estava. E hoje, meus irmãos, nós tendo como templo, a nossa pessoa, o nosso coração, Ele é a morada do Senhor nosso Deus. Será que as pessoas olham para nós e veem um templo edificado, um templo bonito, porque aquela época, meus irmãos, era um templo maravilhoso, né? Aquela época era um templo, igual como eu disse, as pessoas olhavam e viam Deus ali, né? Elas olhavam e sabiam que ali Deus estava. Será que hoje nós exalamos o perfume de Cristo? Será que as pessoas olham para nós e elas veem um templo edificado? Será que essa, vamos dizer assim, será que nós não estamos sendo um templo em ruínas? Um templo sem graça, né? Talvez essa não seja a palavra certa, mas um templo em que as pessoas olhem e não vejam um templo edificado.
né? E por que, meus irmãos, talvez isso não esteja acontecendo? Eu faço a mesma reflexão com os irmãos. Será que nós não estamos correndo atrás de nossos deleites, muito preocupados com o nosso conforto, muito preocupados com o que nós podemos ter, conquistar ou fazer, ou com os nossos compromissos, e estamos deixando o templo do Senhor de lado? Será que isso não tem acontecido? Eu sendo bem sincero para os irmãos, o templo do Senhor em mim, ele ainda precisa ser bastante edificado, ainda precisa melhorar muita coisa, justamente por conta dos mesmos motivos, deixando que as coisas, os meus deleites, as minhas preocupações, elas tomem o lugar do templo do Senhor. Então, meus irmãos, que isso nos sirva de alerta. E nós temos sonhos, nós temos planos, sim, muitos sonhos, muitos planos. E aí nós colocamos isso na presença de Deus, né? Nós, às vezes, pedimos para Deus para que esses planos sejam alcançados, esses sonhos sejam, né, alcançados, conquistados. E aí, meus irmãos, Deus talvez esteja dizendo para nós o seguinte: mas espera aí, né? Você está tão empenhado em satisfazer os seus objetivos pessoais, mas eu quero saber o seguinte: e o meu local de relacionamento com você, como está? O meu templo, como ele está? Como está o meu relacionamento com você? Será que está em ruínas? E então, meus irmãos, nós sabemos que aqui Deus vai dizer o seguinte: Deus vai dizer que a vida daquele povo parecia uma vida empacada, emperrada, né? Parece que todos os objetivos deles não eram alcançados. Eles trabalhavam, ganhavam dinheiro e parece que colocavam esse dinheiro na sacola furada. Os campos deles não davam a lavoura necessária. Eles se cobriam e não se aqueciam. Então todos os esforços deles parece que não vingavam, né? E isso aqui Deus revelou ao profeta Ageu. Eu não posso falar isso da sua vida, meu irmão. Eu não posso falar que suas coisas, que você tem uma vida empacada, emperrada, o que nós temos, não sei, porque o templo do Senhor está em ruínas, porque Deus não falou isso para mim. Isso é o que aconteceu lá e Deus revelou isso ao profeta Ageu. Mas para mim ele não revelou isso. Mas o que ele revelou é que nós temos deixado essas coisas, vamos dizer assim, acessórias, suprimirem o templo do Senhor. Nós temos deixado que essas coisas sufoquem o templo do Senhor dentro de nós. Nós temos deixado que essas coisas coloquem o templo do Senhor, sendo nós, em ruínas, né? E isso é muito preocupante. E isso é algo que nós devamos despertar urgentemente para essa situação. Então, meus irmãos, nós sabemos o seguinte, que, como eu falei, não tem como eu falar que a nossa vida está, como se diz, travada, né? Os nossos planos não se consomem porque o templo do Senhor está em ruínas. Eu não posso dizer isso, que a sua vida não dá certo porque a sua vida não dá certo porque o templo do Senhor você tem deixado Deus de lado. Eu não posso dizer isso porque isso não me foi revelado. Mas o que eu posso dizer é que Deus, Jesus Cristo, o próprio Deus fala para nós: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas que nos são necessárias nos serão acrescentadas. Então, nós invertemos, não são as coisas que devem suprimir, que devem esmagar, ou que nós devamos deixar o templo de Deus de lado, né? Que nós devemos deixar o templo de Deus em ruínas para nos empenhar nessas coisas. É ao contrário. Essas coisas são acessórias, essas coisas são depois do templo de Deus. Então, primeiro, o que Deus faz o alerta para o povo? Deixem isso aí, né? Vocês estão preocupados demais em satisfazer os seus deleites. Deixem isso de lado, por enquanto, né? Vamos dar prioridade. O meu templo está em ruínas. Vão lá.
peguem madeira, né? Peguem, para os irmãos entenderem, peguem madeira, peguem tijolos, venham aqui e construam o meu templo. Deixem essas coisas acessórias para segundo plano, né? E nós temos feito ao contrário, e esse povo tinha feito ao contrário. Então, meus irmãos, eu acredito, voltando à igreja de Laodiceia, talvez nós estejamos sendo mornos por conta disso, porque nós temos permitido que as coisas que nós almejamos suprima o templo de Deus. Nós não estamos nos empenhando em edificar o templo de Deus. E uma coisa, meus irmãos, interessante é que o povo, naquela época, o povo temeu e o povo ouviu a voz do Senhor. Como é importante a gente ouvir a voz do Senhor, né? Como é importante a gente fazer uma introspecção para refletir e entender o templo de Deus. Eu estou sendo falho com o templo de Deus. O templo de Deus está em ruínas. A casa, a habitação do Senhor aqui está em ruínas. O meu local de relacionamento com Deus está em ruínas. E a gente tomar uma atitude, a gente obedecer, ouvir a voz do Senhor, temer, tomar uma atitude. Então o que o povo fez? O povo ouviu a voz do Senhor e imediatamente ali eles deixaram seus deleites para segundo plano e começaram a construir, a edificar o templo do Senhor, a edificar o local da presença de Deus, o local de relacionamento de Deus para com o povo. E após eles fazerem isso, meus irmãos, após o povo ouvir, o povo temer, o povo edificar o templo de Deus, construir, começar a construção do templo de Deus, o que Deus fala para eles? Talvez essa seja uma das mensagens, uma das palavras mais confortantes para o coração do ser humano, pelo menos para o meu. Toda vez que eu leio isso me traz uma paz enorme. Deus fala para eles através do profeta Ageu da seguinte forma: eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Meus irmãos, deram prioridade ao templo de Deus, edificaram o local de relacionamento de Deus, deles com Deus. Então Deus disse o seguinte: eu estou com vocês. Após o povo ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, se Deus está conosco, o que nós devemos temer? O que nós devemos preocupar? Ouvir isso de Deus é muito confortante. Eu falo isso de coração aberto para os irmãos, que toda vez que eu ouço, que eu leio essa parte aqui, isso me causa uma diferença, né? Isso me causa um reboliço aqui por dentro. É Deus falando para o povo: eu estou com vocês. Isso é muito forte, pelo menos para mim isso é muito forte. Então, meus irmãos, que fique, essa é a mensagem de hoje, e algumas reflexões eu gostaria de fazer com os irmãos, é que fique em nossos corações que é tempo ainda, né? Ainda é tempo de nós levantarmos o templo do Senhor. É tempo de nós nos curarmos. É tempo de nós sermos edificados. É tempo, meus irmãos, de nós nos curarmos. É tempo de nós edificarmos o templo do Senhor em nós, né? Como está, que fique essa pergunta, como está o templo do Senhor na minha, na sua vida? Como o reino de Deus está no meu coração? Ele está em ruínas ou ele está sendo edificado? Saibamos, meus irmãos, que se obedecermos e darmos prioridade ao templo do Senhor, ouviremos de Deus: eu estou com vocês. Se o templo do Senhor estiver edificado em nossas vidas, nós ouviremos de Deus: eu estou com vocês. Meus irmãos, para finalizar, na Bíblia de Estudos, NAA, Nova Almeida Atualizada, uma Bíblia muito boa. Não sei se eu já falei isso antes. Eu li uma reflexão aqui que ficou também marcada no meu coração, e eu acredito que fique no coração dos irmãos. Diz o seguinte: um templo decadente significa um relacionamento decadente e traz a impureza
invés da santidade ao povo. Então, meus irmãos, eu vou ler mais uma vez, isso é muito forte. Um templo decadente significa um relacionamento decadente com Deus e traz a impureza ao invés da santidade para nós. Então, volto a fazer aquele apelo. É tempo de nós levantarmos o templo do Senhor em nós mesmos. É tempo de nós nos curarmos e é tempo de nós sermos edificados. Vamos começar, meus irmãos. Vamos fazer igual o povo. Vamos lá apanhar madeira, né? Vamos lá começar a construção do templo ou a curar o templo do Senhor. E como, meus irmãos? Como nós edificamos o templo do Senhor nas nossas vidas, nos nossos corações? Como esse templo aqui, ele vai estar habitável para Deus apenas em Cristo. Nós temos em Cristo a única forma de edificarmos o templo do Senhor nas nossas vidas. Nós temos em Cristo a única forma de edificarmos a morada de Deus nas nossas vidas. O relacionamento nosso com Deus só pode ser edificado, ele só pode ser construído através de Cristo. Se algum irmão ainda não tem isso no coração, ainda é tempo de ter. Reconheça Cristo como seu único e suficiente Salvador. Reconheça Cristo como o seu único meio de ter relacionamento com Deus, de ter a presença de Deus em nós. Amém? Então, que essa é a mensagem de hoje, que isso fique nos nossos corações e que Deus nos abençoe e até a noite.